E aí, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje dia 27/7, finalizando aí, próximo de acabar o mês. Hoje é quarta-feira, dia de Copa do Brasil, quartas de final, Coringão contra Atlético Goianiense. Vamos fazer um vídeo legal para vocês aí lucrarem na Derive.com. E eu vou mostrar uma forma de vocês traçarem suporte e resistência de uma forma bem fácil e prática. Tenho certeza aí que se você também utilizar meus principais indicadores, que são bandas de Bollinger, RSI e MACD, aí o negócio fica melhor ainda, tá? Para que não confunda a cabeça do pessoal, eu vou tirar os meus principais indicadores, ó, e vou utilizar apenas suporte e resistência, tá? Que aí fica mais fácil, fica melhor entendível aí principalmente para vocês que estão iniciando, tá? E eu vou começar a marcar aqui. Então vamos começar a prestar atenção que agora tem muita mudança de time frame e também de ativo, tá bom? Primeiro de tudo, pessoal, vocês vão colocar o ativo que você quer observar. Eu estou no mercado de baixa, tá? É o primeiro aqui. Vou colocar em 15 minutinhos aqui, ó. 15 minutos. Vou colocar agora duas horizontais. Vou considerar as três últimas candles de movimentação antes da candle atual. Ou seja, aqui eu tenho a minha candle atual de movimentação. Vou pegar a minha primeira horizontal, colocar no topo da última, tá? Dessa aqui, ó, dessa anterior. E a outra horizontal, aonde está essa daqui, ó. Vou considerar essas três aqui. Aqui, pessoal, quando eu estou em 15 minutos, eu já estou considerando o topo e o fundo dos últimos 45 minutos de mercado, tá? Então é uma boa leitura para você estabelecer o seu suporte e sua resistência. Aí eu vou passar para 1 minuto e vou ver onde está o ativo nesse momento. Tá vendo aqui, ó, que você já tem traçado um suporte aqui e uma resistência aqui em cima? É que infelizmente nesse momento, nesse ativo em questão, que é o mercado Bear, ele não está mais próximo da minha resistência para eu fazer uma aposta em desvalorização. O que você pode fazer quando o ativo está se movimentando perto da sua resistência ou do seu suporte, mas não tanto o suficiente para você fazer um contratinho? Você pode chegar e passar para 2 minutos, que aí vai apertar um pouco mais esse gráfico. Não tá legal? Passa para 3 minutos. Aí vai apertar um pouco mais ainda para você efetuar sua entrada. Mas ainda assim, nesse ativo em questão, nós não temos ainda uma oportunidade legal para fazer a entrada, pois ele já se distanciou demais da nossa zona de resistência. O que você vai fazer? Vai para o próximo mercado, aqui ó, mercado Bull de alta. Coloca lá em 15 minutos. Isso aqui, pessoal, é bem interessante, tá? Principalmente para quem está aí traçando suporte e resistência. Vem aqui, ó, uma horizontal no último topo, tá? Considerando as três últimas candles atrás da candle atual. Coloco mais uma horizontal aqui no último fundo, tá vendo? Quando eu passo para 1 minuto, nós temos esse cenário aqui, ó. Novamente traçado nossa zona de resistência, nossa zona de suporte e o ativo trabalhando bem no meio. Não se preocupem, vocês vão sim pegar oportunidades que estão próximas da zona de resistência e suporte, tá? Até o momento foram apenas 2 ativos, nenhum dos dois está mostrando oportunidade nesse momento. E o que a gente vai fazer? Vai alternar o ativo. E assim você vai traçando, tá, gente? Vamos colocar 15 minutos aqui também. Pode ter certeza que eu vou fazer entradinhas práticas, tá, gente? Aqui ó, você vê que já estourou bem o nosso último topo das últimas 3 candles, tá? Então você não vai fazer entrada aqui, ó. Se você colocar a horizontal aqui em cima na candle atual, olha a diferença já. Ele fez já um rompimento, você não vai considerar que isso aqui é uma resistência, gente. Por quê? Porque está na movimentação atual da candle, tá? Você não vai considerar. Se você quiser aguardar a finalização dessa candle que tá para acabar, tá vendo aqui, ó? Tá com 0,45. Ele vai aguardar. Se fizer um topo duplo aqui, se começar, essa candle acaba aqui, ó. Acabei de colocar próximo do pavio, tá vendo? Se começar uma nova candle aqui e o ativo começar a cair,
Aí você passa para um minutinho, vê como está numa visão macro do mercado, se teve algum outro ponto de resistência aqui. Como não há, você vai descartar o ativo nesse momento, tá? Pelo menos que tenha batido, galera, uma vez numa zona de resistência ou suporte para você depois fazer uma nova entrada, tá? Então aqui a gente vai desconsiderar no momento, ele começou a cair, mas isso não significa nada para essa minha estratégia que eu quero mais assertividade, tá? Ele tá aqui, vamos colocar aí, ó, se eu passar aqui agora, ó, tá no outra candle nesse momento, já subi o meu suporte para essa candle aqui, não estou mais considerando esse fundo. Vamos aguardar um pouquinho para ver se eu já faço uma entrada aqui, gente, ó. O ativo está aqui, certo? Coloquei a minha horizontal aqui no pavio, certo? Vamos ver se o ativo vai se aproximar dessa possível resistência que está se colocando nesse momento. Vamos ficar aqui de olho. Ele chegou aqui, o ativo, ó, bateu minha resistência, né? Minha resistência que eu acabei de colocar. Deixou um pavio, a força vendedora jogou para baixo. Vamos colocar um minutinho? Um minutinho aqui, ó. Você pode ver que ele já está um pouco abaixo, mas eu não tenho movimentação recente que me dê segurança para entrar numa desvalorização aqui. Se eu colocar os meus outros indicadores, talvez esteja interessante. Mas eu quero só suporte e resistência aqui, tá? Então vamos passar para outro ativo aí. Volatilidade 10 agora. Passa lá para 15 minutinhos. Isso aqui é demorado, gente, mas é coisa de paciência, tá? Ó, considerar aqui, ó, essa aqui estava interessante agora há pouco, ó. Se eu não demoro muito naquela, provavelmente aqui eu tinha pego uma entrada. Vamos ver, quer ver, ó? Olha lá, tá vendo? Ó, fiquei demorando lá na última. Aqui a gente pegaria sim uma entradinha. Deixa eu colocar 3 minutos para ver onde que tá isso daqui. 3 minutinhos, tá vendo? Já caiu demais, mas tá vendo aqui, ó, chegando na resistência, tocando aqui de novo, tocando aqui de novo. Se eu tivesse demorado menos explicando na 10 de um segundo, provavelmente essa entradinha eu teria pego, mas não quero ficar na teoria, quero fazer na prática, tá? Então vamos procurar um negocinho pra gente entrar aí. Vamos colocar 25 de um segundo. Bom que a gente está colocando aqui muita teoria para ficar bem explicadinho, tá? Para depois efetuar a entrada. Aqui é o mesmo caso da outra, ó. Colocar aqui o meu suporte, colocar aqui a minha resistência, tá? No pavio aqui dessa última, da penúltima movimentação. Passo para um minutinho e você está vendo aqui já numa macro movimentação, mas não tem nenhum toque que seja recente que me dê segurança para fazer uma entrada. Eu vou rodar, pessoal, todos os ativos, tá? Aí depois eu volto e faço alguma entradinha mais forçada. Vamos para 15 minutos aqui. Aqui, ó, vamos ver. Aqui eu consideraria, galera. Ele tá deixando uns pavios aqui bem interessante, né? Vamos colocar um minuto aqui. Ele tá nesse momento aqui. Aqui, galera. Se eu quiser fazer uma movimentação, deixa eu colocar 3 minutinhos para ver se puxa mais para perto do meu suporte. Aqui, tá vendo, ó? Se eu colocar aqui, galera, 6 minutinhos de entrada. Quero apostar nesse 6 minutinhos, não, é 6, pegar duas candles aqui. Vou fazer uma entradinha aqui, galera. 6 minutinhos. Vou começar a forçar um pouco mais de entradas, tá? Para que eu comece a pegar alguns contratos. Mas eu quero que vocês façam entrada, galera, quando estiver perto da resistência ou do suporte. Essa minha entrada aqui é para eu começar a fazer contrato. Não adianta só ficar ensinando o método e não fazer entrada. Aqui eu considerei também o price action recente, tá? Ó, a movimentação do ativo subiu, desceu aqui, ó, subiu, bateu minha resistência, desceu, bateu o suporte. Eu tô apostando que nos próximos 6 minutos, estou dando mais uma candle de movimentação para o ativo, pegar essa movimentação de alta que teve aqui, tá vendo, ó? Estou considerando que o mercado vai se estabelecer numa lateralidade e acho aí que esses 6 minutinhos é interessante nesse momento para o ativo continuar a valorização, tá? Então vamos ver se ele vai continuar aí.
Ele nesse momento acabou de retomar a minha entrada inicial. Ele se afastou um pouquinho, mas tem muito tempo de contrato aí para que eu pegue essa minha win. Talvez, galera, para que o vídeo não fique muito longo, eu acelere esses 4 minutinhos e volte no final, porque senão eu vou ficar conversando, falando. Mas antes de acelerar, se inscreve aí no canal. Aqui eu passo muito conteúdo sobre opções binárias, principalmente a Derive.com. Passo dicas, passo estratégias, libero robôs gratuitos, faço acompanhamento de day trade também. Caso você goste, já se inscreve aí, deixa aquele like e deixa nos comentários suas dúvidas, que ajuda também na recomendação do vídeo, tá? Então eu vou dar uma aceleradinha até o final dessa minha entrada aí e daqui a pouco eu volto com a conclusão dela. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? Eu busquei uma entrada mais forçada, né, buscando uma valorização baseada nessa última movimentação e o mercado começou a cair. Está novamente chegando próximo do meu suporte aqui embaixo. O que eu vou fazer? No 1 minutinho aqui, ó, ele está mais próximo, tá vendo, ó? Eu vou ficar de olho e vou entrar com o meu Martingale próximo do meu suporte caso o mercado comece a cair, tá? Vamos ficar de olho aqui, ó. Eu tenho 1 minutinho de contrato ainda. Dá tempo dele se recuperar, né? Dá tempo de pegar a minha entrada inicial. Tá um pouquinho distante, mas tem muito tempo ainda para pegar. Se der uma volatilidade muito alta, ele pode alcançar. Mas agora tá dando aquela retraçãozinha. Não vou ficar aguardando que eu me recupere nessa entrada nesse momento. Ele está novamente se aproximando do meu suporte ali, ó. Aí eu faço meu martingale quando tiver aqui embaixo, tá, gente? No meu suporte. Ali faltam mais 24 segundos. Se eu passar para M3 aqui, vamos ver como é que tá a movimentação, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Vamos colocar M1 novamente. Eu faço a entradinha de 1 minuto, é até mais rápido, né? Não precisa, pessoal, fazer martingale contínuo, tá? Se você perde uma entradinha, procura uma nova situação, tá? De uma nova análise efetuada para fazer seu martingale. Isso se martingale for do seu gerenciamento, tá? Se você não trabalha com martingale, trabalha com mão única, não tem problema. Você pega lá seus $100, divide em 10 entradas de 10, não tem problema você fazer novamente uma entrada de 10, de 5 ou de 20 em mão única, tá bom? Aqui ele chegou ali embaixo, não bateu meu suporte, deixa eu só continuar andando aqui outros mercados, colocar 15 minutinhos aqui também. Ela é mais demoradinha, tá, gente? Mas vamos que vamos. Aqui, ó, tá traçado o meu suporte e resistência. No próprio 15 minutos, já tá respeitando aqui a minha resistência, tá vendo, ó? Vamos passar para 1 minuto. Aqui vai ter uma movimentação bem consolidada, tá vendo, galera? Ó, isso aqui para você pegar, tá muito consolidado. Olha que interessante aqui, ó. Bateu aqui resistência aqui. Opa, sem querer mexer na minha linha. Aqui, ó. Bateu resistência aqui. Aqui também chegou. Aqui também chegou. Tá vendo como tá bem consolidada essa zona aqui, onde a parte vendedora tá jogando para baixo toda vez que tá batendo aqui? É uma parte interessante para você fazer sua entradinha. Se você trabalha no MetaTrader, gente, você pode estabelecer uma ordem pendente aqui. O bom do MetaTrader quando você opera é isso. Você deixa a sua ordem pendente aqui. Quando bater novamente, você vai abrir automaticamente sua ordem, né? Vamos passar para outro ativo. Quero pegar aqui a minha recuperação. 15 minutinhos. Vou dar aqui um zoom. Beleza? Já está marcando também topo e fundo, mas ele está no meio desse meu suporte e resistência também, ó. Aqui, galera, é paciência. E o que eu mais tenho é paciência para fazer day trade. Eu não sou um cara acelerado.
E eu espero que vocês também não sejam, tá? Porque acelerado, pessoa ansiosa é complicado. Aqui tá próximo de uma entrada. Tá vendo? Vamos ver, ó. Tá vendo? Tá mais próximo de uma entrada aqui. Bateu aqui, ficou aqui embaixo, aqui chegou próximo também. Vamos ver como é que tá. 2 minutos vai estar mais distante, né? Vamos deixar num minutinho aqui. Aqui você pode ficar de olho para observar. Vamos ficar de olho nessa aqui, ó. Deu uma subida boa. Aqui entrando com 1 minutinho, tá? Deixa aí o mercado chegar na nossa resistência para ver se eu já faço a minha entrada de recuperação. Aqui ele bate, eu espero uma certa confirmação para entrar na desvalorização do ativo, tá, gente? Não é só porque bateu a minha resistência aqui que eu já vou sair batendo no desce, tá? Aqui eu vou dar uma confirmação, vou ver se ele vai começar a cair mesmo. Se eu der uma desvalorização e eu não ganhar o meu contrato e ele continuar com a movimentação aqui, eu posso fazer até um gale contínuo, tá? Aqui, ó, tá chegando na minha resistência, tá vendo, ó? Ó, tá chegando, bateu, deixa eu ver aqui. Ultrapassou, rompeu. Vamos ficar de olho se ele vai voltar. Ficar de olho aí, ó. Voltou, vou entrar agora, tá? Fazer uma entradinha de 1 minutinho aí com o meu martingale, tá? Ele tá subindo, ó, tá rompendo. Deixa eu ver como é que tá essa movimentação em 2 minutinhos aqui também. Ele tá ali, ó. Aqui, se eu quiser, galera, eu tô quase fazendo até mais uma entradinha aqui de 20 com 2 minutinhos, hein? Tô fazendo duas entradinhas aqui. É porque 2 minutos eu tenho uma maior consolidação, tá, gente? Eu gosto de trabalhar com tempos, com contratos maiores, porque você tem uma maior consolidação de mercado, da movimentação do ativo. 1 minuto, galera, você depende muito de movimentações nos últimos ticks. Quando você faz um contrato com um time frame maior, né? Aí você tem mais amostra de mercado para estar efetuando a sua entrada. Então, dê preferência aí para time frames um pouco maiores quando você trabalha com suporte e resistência. Por exemplo, aqui, ó, eu ganhei a minha entradinha do Martingale, né? Recuperei, deixa eu colocar minha calculadora que eu nem abri, né? Aqui, calculadora. O que eu fiz aqui? Eu perdi $5 naquela minha entrada, ganhei 9,52, saldo de 4,52, certo? Aqui eu estou próximo de ganhar uma nova entrada cheia que eu entrei com $20, tá? Eu achei uma super entradinha aqui e resolvi colocar 20. Vamos ver aí. Ele está realmente longe, né, da minha entrada aqui inicial, respeitou a minha resistência. Galera, para você que não sabe, tem dúvidas de traçar suporte e resistência, você fazer isso aqui é legal. Pegar 15 minutinhos, colocar o último topo e o último fundo das últimas 3 candles, né? Aí você coloca time frame de 1 minuto a 3 minutos e você vai ter aí uma zona de suporte e resistência já colocada para você, entendeu? Vamos ver, ó, falta 15 minutinhos ali. Vamos aguardar que essa entrada finalize. Tá vendo? Aqui é paciência, gente. Eu entrei nos meus primeiros ativos lá. Não tinha uma entrada legal. Onde eu forcei a entrada, eu tomei um loss, né? Aqui, onde eu respeitei mais a estratégia, eu peguei duas wins. Peguei mais 19,04, ó. Mais 19,04. Já são $23 aí. Vamos ver outro ativo aqui. Vamos rodar até o 100. Até o finalzinho aí. Aqui coloca 15 minutos. Aqui, galera, o canal é para ensinar mesmo, gente. Aqui eu gosto de fazer isso daqui. Pegar a galera e ensinar. Aqui, ó, meu último topo e meu último fundo. Vamos colocar 1 minutinho. Eu não ligo do vídeo ficar longo. Nada disso daí. Porque eu sei que quem assiste aqui é realmente um público que é mais dessa pegada do manual, que quer mais aprender, que não é de ficar no apenas milagre de bot. E manual eu estou pensando muito mesmo em focar, principalmente aqui no YouTube, muito mais estratégias assim, tá? Porque eu acho que falta muito esse conteúdo aqui. Ó, tá vendo aqui? Tá trabalhando perto do meu suporte.
Vamos colocar 3 minutinhos para ver onde que tá esse ativo, tá vendo? Tá aqui embaixo, ó. Se ele chegar lá embaixo, eu posso fazer uma entradinha na valorização, ó. Tem um pavio aqui, tá vendo? Bateu aqui de novo. Vamos ver se esse mercado desce. Aí eu faço uma entradinha de 10 minutos, de 3 minutos aqui. Só que ele tá subindo, né? Um minutinho ele tá onde mesmo? Vamos ver aqui novamente. É um minutinho ele tá aqui. Não tá legal. Vamos passar para 100. Mas calma aí, gente. Essa aqui eu acho que tá... Se ele começar a cair, 3 minutos aqui eu acho interessante, hein? Mas não vai voltar, não. Já bateu e já vai subir. Vamos para 100 de 1 segundo. Colocar 15 minutinhos aqui. Pega lá último topo e último fundo da movimentação das últimas 3 candles. Aqui não está próximo de fazer entrada, vai estar no meio. Aí ó, vai estar no meio, tá vendo? Ó? Aqui você não tem o que fazer. Aí você vai no último, volatilidade 100. Coloca lá 15 minutinhos. Estabelece... Olha essa daqui, gente. Tá volátil até em 15 minutos, hein? O último topo, considerando as últimas 3 candles, é aqui, ó. Essa tá bem volátil, tá? Vai estar bem no meio aí da minha... da minha zona de suporte e resistência. Tá vendo, ó? Olha onde tá a movimentação aqui. Porque no próprio time frame de 15, houve essas candles aqui, ó, de movimentação muito forte, né? Olha como é que tá o pavio aqui. Olha como é que tá isso aqui. Se eu colocar 3 minutinhos, deixa eu ver onde vai ficar. Tá aqui embaixo. Aquela 75, vamos ver se voltou? 75 não, era 75 normal. Não, 75 normal. Aqui ela realmente subiu. A 75 de 1 segundo tá ali trabalhando próximo da minha resistência ainda aqui, tá vendo, ó? Vamos ver onde ela tá em 1 minuto? 1 minuto ela tá aqui. Aí, né? Ah, galera, para não ficar um vídeo longo, né? Eu vou finalizar por aqui. Eu até gostaria de continuar a fazer umas novas entradinhas, mas vídeo longo acaba ficando meio cansativo, né? Ó, tá chegando, galera. Vamos ver se eu pego mais uma aqui, ó. Tá chegando, passar 1 minutinho aqui. Vamos ficar de olho. Tem aqui, ó, todos os toques foram respeitados, ó, tá chegando ali. Vamos ver se eu pego mais uma entrada certeira. Ó lá, tá chegando ali, minha resistência. Só que já bateu a uma, aqui chegou próximo, aqui deu aqui fez aquele rompimento. Vocês viram que eu aguardei o rompimento, né, para depois efetuar a entrada. Não entrei quando estava aqui em cima. Eu quis mesmo ver se a força vendedora ia trazer novamente o ativo para debaixo dessa minha resistência. Vamos aguardar. Eu gosto de fazer um negocinho certinho aqui. Aí desceu. Vamos ver como é que tá em 2 minutos. Deve estar mais para baixo ainda. Opa, não. Tá aqui, ó. 2 minutinhos. Tá na mesma candle essa movimentação. Tá subindo. Isso quer dizer que no meu 1 minuto deve estar também legal. Vamos ficar de olho. Aqui 1 minutinho a entrada é mais rápida. Como tá um vídeo mais longo, eu quero pegar 1 minuto. Ó, subiu de novo. Rompeu. Vamos ver. Vamos ficar de olho. Vai, deixou um pavio ali, vou entrar. Queria pegar... Nossa, queria pegar mais acima, gente. Ele pegou bem abaixo. Pegou um delayzinho chato ali na minha entrada, né? Vamos ver com 2 minutos aqui. Pegou um delayzinho muito ruim. Muito ruim mesmo. Deixa eu colocar a 10 aqui. Porque era para pegar aqui em cima. Mas o delay aí eu dei o clique, deu parece que uns 2 ticks à frente para pegar a minha entrada, tá? A única coisa que eu não gosto na derive é quando a resposta do servidor demora depois que você faz o clique. Nessa aqui demorou 2 ticks. Só que esses 2 ticks que demorou, o ativo desceu demais. Aí minha entradinha ficou aqui. Olha onde está a minha que eu queria pegar. Era aqui em cima. Vamos aguardar aí. Vamos aguardar. O delay, você vai diminuir essa incidência dele caso você trabalhe com contratos mais longos, né? Que não vai influenciar tanto no seu contrato. Mas quando você faz um tick só, vai te atrapalhar demais.
Então aí, 3 minutinhos para não ter um delay muito forte na minha entrada. Aqui, beleza, vamos ver. Ele já bateu diversas vezes nessa minha resistência, eu tenho que ficar de olho, tá vendo, ó? Tá conseguindo romper agora, a força compradora tá bem forte. Ele já bateu diversas vezes ali e tá rompendo, só que dessa vez o rompimento foi mais forte. Só que eu vou ficar de olho aqui. Quero fazer uma recuperação melhor, gente. O que eu vou fazer? MACD, RSI, banda de Bollinger, que agora eu quero fazer uma recuperação disso daqui. Você pode ver, tá no preço médio aumentando aqui. Não tá interessante, tá, gente, efetuar uma desvalorização, porque agora eu tô com uma visão diferente com os meus outros indicadores, tá? Quando eu coloco esses meus indicadores aqui, galera, fica mais assertivo ainda. Eu vou fazer um trade de recuperação agora, tá? Porque eu tomei um loss. Vou colocar aqui uma pegada diferente, considerando os meus indicadores totais. Tá ficando longo o vídeo, né, gente? Mas bora que bora. Aqui, colocar aqui para cima. Aqui, colocar nesse ponto. Colocar um minutinho. Vamos ver como é que tá o mercado aqui. 3 minutinhos, ele tá onde? Sobe aí, filho. Sobe aí. É que tá o preço médio ali. Pode pegar uma lateralidade. 2 minutos, vai. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui ainda em cima. Não consigo mais. Tá até coincidindo com a minha banda de Bollinger em 2 minutos. Seria muito bom pegar ali. Ele tá meio que saindo aqui do meu preço médio, né? Tá começando a diminuir. Tá começando a pegar uma paralela. Sobe lá que eu pego você aqui em cima. Se ele subir, eu pego ele aqui, galera. Vamos aguardar ele dar essa subida. Minha resistência tá coincidindo até com a minha banda de Bollinger superior. Só que ele tá descendo. 2 minutinhos para uma candle que já tá com 12 segundos. Não, não dá. Então vamos mudar. Eu quero recuperar agora. Agora eu quero recuperar. 15 minutinhos de novo. Traço aqui a movimentação. Já vou deixar até nessa daqui, mas vai estar distante, tá? Não vai dar para fazer. Aqui, ó, não vai dar para fazer uma entrada nessa. Eu quero continuar considerando o que eu estava anteriormente, tá? Os 15 minutos de suporte e resistência. Só que agora eu quero colocar também meus principais indicadores para que a minha entrada seja mais certeira, tá? Aqui não vai dar nada porque vai estar no meio. Nem vou mais ficar passando, tá? Só para ficar aqui, ó. Vamos ver mais ou menos aonde que tá. Considerando aqui, não tá legal. Vamos colocar 2 minutos. Não tá legal. 25 de um segundo. 15 minutinhos aqui. Aqui, esse aqui eu passo para cá. 1 minutinho aqui. Vamos ver como é que tá esse mercado. Aqui pode estar interessante, hein, gente? Pelo menos considerando se ele subir um pouco mais. Aqui tá interessante. Vamos colocar 2 minutos. Eu quero pegar logo essa entrada, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acelerar o vídeo, senão vai ficar muito longo. Eu só quero fazer minha entrada de recuperação, tá? Então eu vou acelerar. Quando eu pegar uma análise legal, faço a minha entrada e boa. Galera, tentei fazer a minha entrada aqui, ainda considerando apenas suporte e resistência, tá? Se eu fosse considerar minhas bandas de Bollinger, meu RSI, não seria o correto, tá? Tô só considerando realmente suporte e resistência dessa estratégia que eu vi no início, tá vendo? Aqui tem um suporte, tô com 1 minutinho apenas de contrato, se eu perder, eu faço aqui com 20 dólares para recuperar. Deixa eu colocar 2 minutos para ver onde que tá isso. Tá aqui embaixo também, ó. Talvez eu faça a mesma coisa que eu fiz lá atrás, hein? Deixa eu colocar 3 minutinhos até aqui. 3 minutinhos. Tá? Se ele subir, eu já meto uma entrada aqui. Mas não, ele já começou bem ali abaixo, né? É bom eu considerar realmente, galera, todos os meus indicadores, tá?
Então eu vou acelerar para esperar realmente uma entrada legal. Pessoal, fiz uma entradinha aqui novamente, tá? Ele fez essa queda, começou a dar uma subida, você pode ver até na linha média da banda de Bollinger que ele começou a subir. Queria sim pegar essa entrada mais perto da minha banda de Bollinger inferior, mas aquele delayzinho chato fez a minha entrada inicial ser pega apenas aqui em cima. Então vamos aguardar aí 3 minutinhos, porque eu estou no time frame de 3 minutos, tá? E vamos aguardar que eu já consiga a minha recuperação. Aqui seria interessante até colocar um pouquinho mais de tempo no meu contrato, tá? Eu quero que ele se readapte a esse valor médio anterior, que ele veio subindo aqui. Poderia colocar até uns 4 minutinhos nesse caso, tá? Mas tudo bem aí, vamos deixar que ele finalize aí. Tô com 2 minutinhos de contrato. Eu tomei um loss de 5, um loss de 10, né? Um loss de 5, um loss de 10. Tô entrando com 20 para ganhar 19, que é para recuperar meu prejuízo anterior. Vamos ver se ele consegue se recuperar nessa daqui. Mas a estratégia em si, galera, é vocês utilizarem a parte que eu passei bem no início, né? O que eu estava fazendo. 15 minutinhos, pegou as últimas 3 candles, último topo, último fundo, passa para 1 a 3 minutos para você efetuar entradas no suporte e na resistência do ativo, tá? Tô com ainda 1 minuto e 23, não tem nada garantido, tá? Um tempo bem longo que eu tenho de contrato. Aqui, se eu quisesse fazer um scalp só para recuperar, eu já poderia ter fechado o meu contrato. Ele chegou a bater 16 ali. Talvez. Agora tá descendo, hein, gente? Ó, começou a descer. Ele tava lá em cima, tal. Começou a descer. Tem 1 minutinho de contrato ainda. E tô vendo que eu vou ter que fazer mais uma entrada aí, gente, ó. Ele começou a subir. Aí pegou... Olha onde ficou o pavio aqui dele. Tá bem na minha linha média. Agora vamos aguardar aí. Só vou sair daqui na recuperação dele. E aí, ó. Tem mais uns segundinhos. Está próximo da minha entrada inicial. Vamos ver se ele vai conseguir sair. Mais 30 segundos. A linha média dele deu uma paralela mesmo nesse momento, né? Ficou mais reta. Aqui, se eu quisesse fazer o scalp, eu já faria, ó, 17, 18. Tá já chegando próximo do final do meu contrato. Aí mais 5 segundinhos. Perdi 15, mas estou ganhando aí 19 e pouco, que vai me dar quanto de saldo líquido? Aqui, ó, 19,09, 4,09. Então, venho aqui mais 4,09. Day tradezinho aí de 27,65. Valor baixo, né? Dá uns 100 e poucos reais. Dá quanto isso aqui? 5 vezes 5,34 que tava o dólar, uma coisa assim. 147 reais, mas é bom porque na teoria vocês pegam mais essa questão do trade manual. Sempre lembrando, pessoal, faço tudo na minha conta real, tá? É realmente ensinando vocês fazendo trade com a minha banca. Meu relatório de lucro hoje aqui das minhas entradinhas, ó, dia 27, das entradinhas que eu fiz hoje, já tô com quase 70 dólares de lucro hoje. Ainda nem começou o dia, 11h30 da manhã. 70 dólares aí, ó, vai, 68 para ficar mais claro, né? 5,34. Já tô com 363 reais e já estamos no início do dia ainda. Nem coloquei meu bot sniper para rodar, esqueci, vou colocar. Mas é isso aí, gente. Quer trabalhar de uma forma séria no mercado, manual, tem o link do Trader Consistente aí na descrição. Lá eu ensino você a trabalhar com estratégias manuais e também com robôs traders, tá bom? Então qualquer dúvida, pessoal, deixem aí. Sei que o vídeo ficou longo, mas sei que isso aqui é muito interessante para quem gosta de fazer realmente uma videoaula com day trade, com explicação, com teoria e sendo colocada essa teoria na prática também, beleza? Grande abraço a todos aí, grande abraço, até mais, tchau!